Na RW Brasil. Batendo forte com Mário Medalha. Estamos iniciando aqui pela RW Brasil, mais uma edição do Batendo Forte com o Mário Medalha, que já está conosco no link aqui. Vamos colocar no ar. Alô, Medalha, como vão as coisas? Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bem? Tudo muito bem. E Só aí? não está muito bem para a nossa delegação de atletas que está em Sochi, nos Jogos Olímpicos de Inverno. Fomos lá fazer apenas uma figuração, né? É uma coisa que eu não consigo entender. O César Nosso Valente... esporte precisando de tantos recursos, de tanto investimento, e a gente manda uma delegação de um país tropical que não tem nada a ver com neve, com aquele frio que é necessário, com aquele tipo de temperatura necessária para que se possa praticar aqueles esportes que nós não praticamos aqui no Brasil. O que nós temos aqui é em cima de rodinha. Patinação artística é com rodinha. O hóquei sobre a grama, ou sobre patins também, patins de rodinha. Então é uma coisa ridícula. E eu acabei nessa minha contestação, que se eu não fizer uma por dia eu não durmo tranquilo, eu descobri que nós temos uma catarinense de Jaraguá do Sul, naquele carrinho de lomba moderno, que desce aquela ladeira... É o bobsled, aquele. Sei, é o carrinho de rolimã sem rolimã, né? Carrinho de rolimã para descer no gelo. Tá certo. Aliás, com a participação brilhante, né? No primeiro treino elas capotaram. E depois na competição chegaram em último. Mas nós temos uma catarinense, que aliás uma atleta brilhante, viu, Marcelo? Mas é catarinense, é catarinense com a bandeira brasileira ou é emprestado? Não, pois é, vou chegar lá. É uma catarinense e uma brasileira autêntica, claro, né, de Jaraguá do Sul, atleta super premiada no nosso atletismo. Ela é medalhista e recordista em Jogos Abertos. No 100, 200 e no revezamento 4x100. Agora, ela participou, claro, de uma seletiva para fazer parte dessa equipe, né, da dupla de bobsled feminina. É uma pena, né, Marcelo, porque eu não vejo nenhum sentido na participação dos nossos atletas. Eu vi, por exemplo, uma apresentação anunciada, a nossa primeira representante na patinação artística. Vi a menina super nervosa, tropeçou, fez uma apresentação horrorosa, ficou, claro, em último lugar. Aí na hora que ela foi falar, o sotaque dela era de qualquer lugar, menos de brasileira. Não deu nem para saber de onde, porque o repórter também não falou. Ela com um falar todo atravessado. E o cara que nos representou no esqui mal conseguia pronunciar algumas palavras em português. Por quê? Porque ele mora na Itália, é um italiano que mora na Itália. Então, de Brasil mesmo, a gente só tinha a bandeirinha do uniforme e os recursos que nós jogamos pelo ralo, né? Pois é, eu vi, me chamou a atenção duas coisas em relação ao Brasil, em Sochi, é o seguinte. Primeiro eu vi uma brasileira, uma morena, num esqui, eu não sei se vou falar direito, porque a gente não conhece esses esportes, né? Mas é o esqui no gelo. Claro, nós não temos no Brasil. Aí ela vem numa descida, uma descida rápida, assim, e aí pega uma rampa de gelo também, e dá uma pirueta no ar e desce já. Né? O esqui acrobático, Marcelo. Pois é. Aquele que se acidentou, a nossa atleta aqui no treinamento, que está no hospital até hoje em coma. Pois é. Aquele esporte ali, uma moreninha brasileira, bandeira brasileira e tal, fez uma pirueta... que substituiu a titular, Marcelo. Pois é, ela fez uma pirueta normalzinha, desceu e se desagou toda, chorando, emocionada e tal. Eu não entendi aquilo, ela não ganhou nada,
não ganhou medalha nenhuma, foi uma pirueta prosaica, ninguém aplaudiu, não valeu nada aquilo, e ela chorou, emocionada, toda, eu não entendi aquilo. Mas sabe o que é isso, Marcelo? Não. É que o Brasil leva muito a sério o Barão de Coubertin. O importante é competir. E gastar dinheiro, claro. Né? Gastar dinheiro. Esporte que a gente não tem no Brasil, Marcelo. Não tem o menor sentido você mandar uma delegação brasileira para ficar em último ou penúltimo lugar. Não é? Nas Passar vergonha. Né? Passar vergonha, né? Eu não vejo nenhum sentido nisso. Esses dias eu vi o César Valente tuitando dizendo que elas foram, a equipe brasileira foi dar um belo passeio na Rússia, né? Foi. E a outra coisa que eu também me chamou a atenção, que aí me encheu os olhos, mas enfim, não era exatamente um brasileiro com bandeira brasileira, né? É aquele menino que tem um nome, era um Marcelo, não sei o que, virou Marcel, que virou francês, mas é do Ceará, é de Sobral, se não me engano. E que cearense tem um nome, é uma cidade até conhecida, é um cearense francês. Não é Sobral? Acho que é Sobral. Não é Sobral. Não é Sobral? Caiocó, cara. Uma coisa assim. O fato é que ele foi adotado com 1 ano e pouco e tal, e representa hoje a França, e fez uma bela... A família não tinha condições de sustentar, a família muito pobre, e ele foi adotado. E fez uma boa apresentação, né? Fez. No esqui, no gelo. Mas, Marcelo, a outra coisa que eu queria comentar contigo, que a gente ia falar ontem, mas felizmente de ontem para hoje foram agregadas novas situações que me permitem um comentário maior, é sobre a rede Bocarra de serviços. Pois é. Então, meu amigo, eu queria te dizer o seguinte, o Filipão, por suas ligações com a RBS desde o tempo do Grêmio, e porque sempre ganha cachês generosos quando vem a Santa Catarina fazer palestras, se prestou ao papel de dizer um monte de sandices na coletiva ontem, elogiando Florianópolis, e lamentava que a cidade não tivesse sido escolhida como uma das sedes, assim, aliviando a barra da rede Bocarra de serviços, né? Com a qual ele tem uma rede com a qual ele tem, não estou dizendo que usa os serviços, pelo amor de Deus, com a qual ele tem excelentes relações. Um treinador da seleção de uma das seleções mais poderosas do mundo, Marcelo. Ele, além disso, ele conserva e faz questão de manter uma arrogância, aquela ironia, aquela arrogância quando dá entrevista. Inclusive, nessa coletiva, ele deu um show sobre a Copa de 50, tinha uma opinião completamente diferente de todo mundo, que os jogadores daquela época foram injustiçados, etc, etc, etc. Enfim, é o Filipão que eu não gosto, mas que a mídia endeusa, também não tem um pingo de amor próprio. Vive levando porrada do Filipão e não tem um pingo de amor próprio. Então, eu queria fazer esse registro, que foi um negócio que me incomodou muito, porque assim, o negócio foi tão falso, tão artificial, que chegou às raias do ridículo. Eu não precisava fazer esse papel. Que o pouco que eu li, eu não li toda a entrevista. Não, eu ouvi a entrevista. Eu li. Mas do que eu li, ele falou de coisas que ele não tem conhecimento. Mas evidente. Um cara que vem aqui de vez em quando passar uns dias, entendeu, Marcelo? Ou passar uns dias com os amigos. Geralmente ele vem fora de temporada. Na temporada ele fica bem hospedado, acomodado possivelmente no Jureira Internacional, ou então vem para dar palestra, né? Com cachês bem poupudos, no que ele tem todo o direito, evidente. Mas não dá para ficar dando pitaco em coisa, como tu diz, em cima de assunto que ele não tem conhecimento. Hoje de manhã, eu cheguei até a comentar, em cima dessa declaração dele, de que não entende por que a FIFA não incluiu Florianópolis nas sedes. Eu comentei o seguinte, será que o Filipão diria essas maravilhas de Florianópolis se ele pegasse um ônibus no aeroporto de Florianópolis
e fosse de ônibus até o Coção do Santinho, e não nesses carros blindados aí, com esses batedores. Com esse aparato de segurança, né? Essa palhaçada que fizeram entre ontem e hoje. Eu não sei se tu assistiu o programa hoje de manhã na Guarujá. Eu fiquei enlouquecido com o que eu vi desde de manhã cedo, saindo de casa, né? 6h30 da manhã, o Medalha. Estava a Polícia Federal, aqueles carros pretos, moto Harley Davidson, vestidos de gala, né? Mandando ônibus coletivos lotados de manhã cedo, cheio de trabalhadores que levantam 5 horas da manhã para ir para o centro trabalhar, ganhar um salário mínimo, mandando os caras encostarem num acostamento que não existe, né? Todo atrapalhado aqui na 401, todo mundo parando para passar alguns carros blindados com uma meia dúzia de gato pingado, convidados da FIFA, que a gente não sabe nem quem é, né? Uns chinelões convidados, porque a gente sabe que vieram alguns treinadores de prestígio, né, Marcelo? Alguns, não vieram todos. Mas a maioria eram de 5ª categoria da FIFA. Vieram aí fazer um passeio, né? Muito bem atendidos pelas meninas do Bocarra, talvez, né? Agora eu te pergunto uma coisa, Marcelo. Qual é a repercussão que isso vai ter fora do país? Para mim, praticamente nenhuma. Primeiro, foi um evento fechadíssimo. Foi um evento fechadíssimo. Os jornalistas ficavam de fora, quando muito próximos de uma zona mista por onde passaram alguns treinadores. Não, a gente não sabe o que eles falaram lá dentro, né? Aí, Marcelo, mas aí nós jornalistas temos que fazer o meia-culpa. Nós bancamos o Jeca, o provinciano, não é? Soltamos foguete, badalamos, fazemos oba-oba, né? Para essa história toda que não representou nada, nada. É um evento consolo da FIFA, Marcelo, para Florianópolis. É um evento consolo, né? Porque a FIFA faz muita política com isso. Então ela fez isso aqui. Nós queríamos o sorteio das chaves da Copa, não conseguimos. Queríamos uma sede da Copa, não conseguimos. Aí, como consolo, nos deram esse congresso que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém... Aí, a meia-culpa que eu quero te falar, Marcelo, também a gente tem que fazer, os nossos colegas, nós jornalistas, eu não vou falar de ninguém ou de nenhuma emissora em especial para não ferir a ética, mas não informaram nada, Marcelo, nada. Tudo bem que o evento era fechado, mas tinha gente e tinha assunto para tratar. Vou te dar um exemplo. Um pouco antes desse congresso começar, o grande assunto, a grande polêmica, era a sede de Curitiba por causa do estádio, da Arena da Baixada do Atlético Paranaense. Passaram um dia inteiro falando que a FIFA ia dar uma coletiva. Bom, primeiro aí já estava claro que Curitiba não ia ser alijada da Copa, né? Porque quando quer arrumar uma encrenca, tu não dá coletiva, tu divulga uma nota oficial e não explica nada, né? Só comunica. Então, quando marcaram a coletiva, estava claro que Curitiba não seria alijada da Copa. Até o Jerome Walker, o secretário da FIFA, brincou com a história, né? Ele foi curado por ele mesmo. Ele conversou com o prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet, e, claro, o prefeito de Curitiba, como é que se diz? Tocou o trombone, né? Claro. Divulgou antes da coletiva. Claro. Então, Marcelo, o que eu queria dizer finalmente sobre isso é o seguinte: nós também trabalhamos muito mal, somos desinformados, é aquela história, né? Eu estou falando regionalmente, certo? Que a gente lê aqui, a gente lê são os jornais daqui, os portais daqui, claro, temos acesso à mídia de fora de Santa Catarina, mas a gente está mais perto, digamos assim, e com mais familiaridade com a nossa mídia. Claro. Muito mal informados, não conheciam nem alguns dos treinadores que estavam aqui, não é? E sabe por quê, Marcelo? É a velha crítica que eu faço. Nós só sabemos falar de Avaí e Figueirense. Se não, eu até, como é que se diz?
eu vejo, ouço os programas, ouço os programas esportivos, vejo também, né, na televisão, claro, e o assunto é só Avaí e Figueirense, Marcelo. Nós temos que quebrar isso, Marcelo. Não é mais possível, vou falar então, no mundo globalizado, né, a gente tem acesso todo dia, a informação está esfregando na nossa cara, e nós insistimos nos jornais, nas emissoras de rádio e nas TVs de falar só de Avaí e Figueirense. É verdade. Isso é lamentável. Aí o que acontece? Nossos repórteres, quando chegam num evento desse, por pior que seja, mas tinha assunto bom para explorar lá. Quando se fala em esporte, está se falando nem em futebol, está se falando em Avaí e Figueirense. Né? Eu vejo isso todo dia. E eu sempre, Marcelo, como eu conheço, desculpa a imodéstia, mas como eu conheço os dois lados do balcão, Marcelo, e durante muito tempo eu trabalhei dos dois lados do balcão, eu sempre lamentei que os nossos eventos esportivos de Santa Catarina, que são muito bons, não existem iguais no país. Nós fazemos eventos para todos, já comentei isso contigo, Marcelo. Nós fazemos eventos para todas as faixas etárias, desde a faixa escolar até os Jogos Abertos, que é o nosso maior evento. Um evento que tem 27 modalidades, Marcelo. 27 modalidades. Isso não é pouca coisa. Se o evento não está bom, se ele está descaracterizado, se ele deu uma esfriada, não importa, Marcelo, não importa. Nós não temos que ir atrás só da notícia, digamos, da notícia boa. Se está ruim, vai lá e cobre e critica. Agora, ignorar esses eventos, eu acho isso impecável. Porque está se ignorando os fatos, né? Está se ignorando o fato, que são outros esportes, a existência de outros esportes. E o pior, Marcelo, está se ignorando a formação do nosso atleta. É essa a minha grande crítica. Agora mesmo está lá nos Estados Unidos, em Miami, uma menina de 18 anos recém-feitos, uma atleta, uma velocista, Tamires Delis, formada em Joinville, ganhou uma bolsa na universidade, está lá treinando com uma americana, eu não estou me lembrando o nome dela agora, mas ela é uma treinadora que conhece demais essa faixa do atletismo, que é dos velocistas brasileiras. A mais jovem é ela. Ela tem 18 anos, ela ganha tudo que disputa aqui, Marcelo. Sim. Inclusive, ela esteve na última Olimpíada como reserva da equipe de revezamento 4x100, equipe feminina. Sabe? Participou do Mundial Juvenil um mês antes. Marcelo, não se fala nada disso aqui, Marcelo. Eu estou dando um exemplo, tem outros, vários. Tu estás falando... É a formação do nosso atleta. Eu nem sabia disso. O Mário... É uma coisa que... A nossa conexão está ficando meio ruim aí. Eu não quero correr o risco de... Essa é a hora que todo mundo fica pendurado aí. Mas e o Avaí e Figueirense, hein? Nós tivemos uma rodada aí que foi ruim para os dois, né? Marcelo, a situação hoje é a seguinte: faltam duas rodadas. O Avaí até que não foi ruim, né? Mas ele está com 7 pontos, né, Marcelo? A surpresa é o Brusque, que está na liderança com 13, o Metropolitano, o Criciúma com 12, o Figueirense Joinville com 11. Abaixo tem o Marcílio Dias com 9 pontos. E eu acho que fica por aí, viu, Marcelo? Não chega nem no Marcílio Dias. Matematicamente tem, mas eu acho que a briga por 4 vagas, né, no quadrangular é para 5. É para o Brusque, para o Metrô, para o Criciúma, para o Figueirense e para o Joinville. Eu acho que não sai... Tu acha que o Marcílio não é páreo, né? Não, o Marcílio joga com o Figueirense domingo, né, Marcelo? É um jogo... uma parada dura para o Figueirense. Jogo encardido, hein? Mas é aquela história, né, Marcelo? Quando tu fala em matemática, tu está dependendo de combinação de resultado. Então aí eu acho que fica muito complicado. Eu prefiro ir pela... Futebol derruba muito a gente nessa questão da lógica, né? Mas eu prefiro ir nos 5 que estão na frente, que é Brusque, Metrô, Criciúma, Figueirense e Joinville.
Então É tá. isso aí. Sábado, vamos ver. É sábado? Os jogos são sábados ou tem algum domingo, hein? Não, domingo. Ah, são domingo todos? Não, eu não tô com a tabela aqui na mão, Marcelo. É. Mas o jogo do Avaí, que até falei aqui que a federação tinha antecipado para sábado, Avaí Chapecoense, a federação mudou de novo para domingo. Meu Deus do céu. E eles querem que o público vá ao estádio, que a torcida compareça. Tu sabes que eu falando da federação, né? Hoje de manhã eu fiz um desabafo, que até me arrependi, porque me estressei, a gente eleva a pressão, é aquela loucura, né? Mas 10h30 da manhã eu olho o meu celular como é que chama? No Twitter, né? Aí tá uma foto do Delfim, ele tirou uma foto dele próprio, dentro de um jatinho, e dizendo assim, chegando aqui no Rio de Janeiro, direto para a CBF. Cheio de orgulho, né? Bom, isso quer dizer o seguinte, que era o Delfim que estava aqui atrapalhando o tráfego aqui às 7 horas da manhã, 6h30. Era ele que estava dentro daqueles carros lá, cheio de amigos. E aí, o que ele foi fazer no Rio de Janeiro, ele não diz, né? Na CBF. Prestar também contas, foi fazer mais uma daquelas reuniões para acertar os ponteiros, né? Próxima eleição da CBF, o Marinho vai entregar para o Marco Paulo Del Nero, que é o vice-presidente, aquela coisa. Que a gente já sabe. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista do presidente da CBF, esse senhor aí, o Marinho e tal, fazendo elogios políticos, cheio de desinformação, elogiando lá o estádio do Criciúma. A gente vê que aquilo é conversa mole, da boca para fora. Ele nunca foi lá, nunca viu o gramado. Como é que ele vai dizer que tá bom o gramado se ele não sabe como é que estava antes o gramado? Não sabe nem onde fica, Não sabe nem onde fica, né? Conversa tá mole. Com os eleitores, né? É um negócio... Bom, enfim. Uma coisa, como costuma se dizer no rádio tradicional, eu quero falar contigo de serviço. Como é que é? Cortou aqui, ó. Como é que foi? Não, como se diz no rádio tradicional, quero falar contigo depois pela linha de serviço. É isso mesmo, é. É verdade. Tá bom, Mário. O bom aqui da Brasil é que a gente fala tudo pela linha de serviço do ar, né? Então, assim, só rapidinho, mas não faz parte do comentário, tá? Tá. Depois tu edita. Tá. Não me faz editar nada. Não me faz editar nada, que eu não edito nada aqui. Essa é a minha principal propaganda aqui nessa rádio. Não, mas eu não posso falar o que eu ia falar. Não, então não fala. Deixa eu encerrar aqui primeiro. Tá bom. Eu falo contigo pela linha de serviço. Tá bom, Mário. Amanhã a gente conversa. Até. Amigo. Um abraço. O Mário Medalha, impagável como sempre. Voltamos amanhã. Tchau.